Eu vou ler o texto aqui de Jonas, no capítulo 4, a partir do verso de número... Eu acredito que eu vou ler a partir do verso de número 1. Pode colocar na tela aqui, para eu ler na tela. Contextualizar. Deus mandou Jonas pregar contra uma cidade. Vai lá e prega para essa cidade, que se esse pessoal não se arrepender, em 40 dias, eu vou destruir essa cidade e vou destruir todo mundo que habita nela. E Jonas pregou nessa cidade por 3 dias e se afastou dessa cidade para vê-la ser destruída, mas o que Jonas não esperava aconteceu. A cidade se arrependeu. E quando a cidade se arrepende, isso desagrada Jonas, mas o desagrada extremamente. E ele fica irado com o fato das pessoas terem se arrependido. Porque aqui nós vivemos uma tensão entre a justiça e a misericórdia. E parece que a nossa vida, ela é sempre uma tensão entre justiça e misericórdia. E aqui Jonas está vivendo essa tensão entre a justiça e a misericórdia, porque Jonas está inconformado que um Deus que é amor seja capaz de perdoar um povo tão violento, tão truculento, como os ninivitas, que além de matar, de serem extremamente violentos, eram conhecidos por torturar pessoas. Agora Jonas está num conflito interno entre a justiça e a misericórdia, colocando em dúvida o amor de Deus pela misericórdia manifestada diante do arrependimento de um povo que era extremamente mau. Jonas fica irado. Pode passar? E ora ao Senhor e diz: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Quer dizer, eu falei isso quando eu estava na minha terra, antes de sair para fazer o que o Senhor me pediu, o que eu não queria fazer. E o que ele falou? Sabia que Deus é um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Então ele está dizendo assim: eu não queria pregar para essa cidade, até fugir, porque eu já sabia que ia dar nisso. Eu já sabia que o Senhor seria compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que se arrependeria do mal. Pode passar? Peço-te, pois, Senhor, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quer dizer, Jonas está tão indignado com a misericórdia de Deus manifestada a um povo mau e violento, que ele prefere morrer do que viver. Vê o nível de indignação? Mas ainda vai restar um pouquinho de esperança, porque ele vai sair para fora da cidade, vai sentar numa montanha, e ele vai esperar o Senhor destruir a cidade, porque ele vai pensar assim: vai que o rei não se arrepende, e Deus destrui igual. Pode passar? O Senhor vai aparecer para ele e vai perguntar se ele faz bem em se irar. Você faz bem em se irar? É plausível que você esteja irado? Você sabe que a atenção desse texto me traz à memória um rei que era muito justo para aplicar justiça aos outros. Mas quando essa justiça deveria ser aplicada a ele, ele clamava por misericórdia. O que significa isso? Significa que
Às vezes, nós somos ótimos e somos justos quando é para que essa justiça seja aplicada a outros. Mas não somos tão justos. Somos muito mais misericordiosos do que justos quando a justiça deve ser aplicada a nós. Então eu quero que você comece essa manhã fazendo uma pergunta para quem está perto de você e pergunte o seguinte para ele: se você fosse julgado nos mesmos critérios que você julga, você seria absolvido? Se você fosse julgado nos mesmos parâmetros que você julga, você seria considerado inocente? Se você fosse julgado pelo seu próprio coração, você encontraria misericórdia? Se você tivesse que receber perdão de você mesmo, você seria perdoado? Será que a justiça que você quer para o outro, se aplicada a você, te deixaria viver? Ou você morreria? Você sabe que o rei Davi foi consultado por um profeta chamado Natã. E o profeta perguntou ao rei, dizendo: rei, há no teu reino um homem que tem 100 ovelhas. E esse homem recebeu convidados na sua casa. E ele foi até o seu vizinho, que tinha apenas uma ovelha. E tomou a ovelha do seu vizinho e matou, e ofereceu em banquete aos seus convidados. O que o senhor acredita, rei, que nós devemos fazer com esse homem? Então Davi, um homem justo, manifestou toda a sua justiça. E ele diz que esse homem seja forçado a devolver 4 vezes mais do que tomou, e que ele seja morto. Então Natã olhou para Davi e disse: Davi, este homem é você. Você fez isso quando tomou a mulher de Urias. Aí Davi olhou para o céu e disse: misericórdia, Senhor. Então veja, justiça para o outro, misericórdia para mim. Nós somos assim. Quando nós temos que lidar com as nossas mágoas. Entende? Porque pelo fato de termos sido magoados, exigimos justiça. Mas nunca somos justos com aqueles que magoamos. Quando nós magoamos, misericórdia. Mas quando somos magoados, justiça. Quando temos que perdoar, justiça. Porque não perdoamos, temos um coração duro. Mas quando é para que sejamos perdoados, misericórdia, benevolência. Então, essa tensão, ela é muito comum entre nós. Nós queremos ser perdoados, mas não perdoamos. Nós queremos justiça para aqueles que nos magoaram, mas não acreditamos que magoamos alguém. Trabalhamos dentro da nossa justiça própria, em qualquer ofensa que sofremos, mas esquecemos que também ofendemos, e que outros também são ofendidos. Temos muito amor para com nós mesmos, e pouco amor para com o próximo. Consegue entender? Antes de você apontar o dedo para alguém, entenda que você será julgado com os mesmos critérios que você julga. O que a Bíblia ensina é que com a medida que você pesar, você vai ser pesado. Eu vou dizer de novo, o que a Bíblia ensina é que com a medida que você pesar, você será pesado. Com o critério que você julgar, você será julgado. E que se você não perdoar, você também não será perdoado. Então eu quero te dizer essa manhã, que se existe alguém que você precisa perdoar,
faça isso agora. Faça isso agora. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Então, Jonas capítulo 4, verso 5 diz: então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu enfado. E Jonas alegrou-se ao extremo, por causa da boboreira, que na verdade, aqui a boboreira na tradução trinitariana está uma momoneira, um pé de mamona. É uma planta que vai nascer rápido e vai morrer rápido. E por causa dessa planta, Jonas vai ficar ainda mais indignado. Veja isso. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e essa se secou. E aconteceu que quando apareceu o sol, Deus mandou um vento caudaloso, calmoso no oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que te ires por causa de uma boboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tu tens compaixão de uma boboreira, que não trabalhaste nem fizeste crescer, a qual numa noite nasceu e na outra morreu. E não é eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então veja isso, nós temos aqui o contraste perfeito, né? A cidade de Nínive, hoje, na atualidade, ela é conhecida como Mossul. É uma cidade no Iraque. Então veja, é uma cidade que nos tempos antigos era a capital dos assírios. Hoje, Mossul, no Iraque, essa cidade foi conhecida pela sua brutalidade, pela sua impiedade, pela sua maldade, pelas torturas que faziam a outros povos. Eles torturavam, eles executavam pessoas publicamente. Então era um povo sanguinário. E Jonas recebeu um chamado nessa história, que para alguns é parábola, para outros é uma história real e de fato, mas os que acreditam que essa história de Jonas é uma parábola, assim, o fazem por causa dos elementos simbólicos. Por exemplo, em Nínive não há mar, né? Para que Jonas fosse jogado na praia. Também não há, pelo menos não conhecido por nós, no mar, um peixe capaz de engolir um homem e ele permanecer vivo dentro do seu estômago e depois vomitá-lo numa praia, que não existe. Também a boboreira, uma planta que nasce numa noite. Então, esses elementos simbólicos mostram, para aqueles que acreditam que esse texto é uma parábola, de que não é de fato uma história real. E há aqueles que creem que é de fato uma história real. Isso no seminário sempre foi motivo de muita discussão. Eu tinha um professor que não acreditava que o peixe engoliu Jonas, e eu sempre dizia para ele: professor, eu sou crente, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ia acreditar, entendeu? Então, ou seja, não é uma questão aqui, como diz um teólogo alemão, Rudolf Bultmann, da periferia da mensagem, mas do querigma, da essência, do ponto principal. O importante
é o querigma dessa mensagem. E o que essa mensagem nos revela é essa tensão entre justiça e misericórdia. Você pode dizer para quem está do seu lado, justiça e misericórdia. Pergunte para ele, você é mais justo ou mais misericordioso? Porque talvez quando a Bíblia diz, não sejais demasiadamente justos, talvez a Bíblia não está querendo dizer que você não seja justo, mas que você seja mais misericordioso. Consegue entender? Diga amém. A Escritura diz, não sejais demasiadamente justo. Diga por quê? Porque você vai ser julgado na mesma medida. Então, a Bíblia não está dizendo para você não ser justo, mas talvez que você use de mais misericórdia do que de justiça para o seu semelhante, porque dessa mesma maneira que você julga, você será julgado. Quem consegue entender isso? Se você, nesses últimos anos, tem sido muito duro com alguém, agora que você tem Jesus no seu coração, é hora de você rever tudo. Será que consegue vir alguém à sua mente? Com quem você precise realmente conversar? Com quem você precise realmente liberar misericórdia, perdão, manifestar benevolência ao invés de ira e justiça? Então, esse é o tempo, porque essa manhã o Senhor te chama a refletir sobre o assunto. O que essa passagem realmente está dizendo? A passagem de Jonas capítulo 4, ela tem um contraste entre a justiça divina e a misericórdia. E Jonas é chamado a Nínive para anunciar o juízo, mas a cidade se arrepende, e Deus decide poupá-la. E a frustração de Jonas, ao ver a compaixão divina, culmina na lição da aboboreira, uma planta que nasce e que morre rapidamente. E essa planta aponta para o cuidado de Deus, mesmo quando nós não compreendemos esse cuidado. Você está conseguindo entender? Diga amém. Olhe para a pessoa que está do seu lado, me ajude a pregar e diga assim, ó, o cuidado de Deus é grande, mesmo quando você não o compreende. Deus não age apenas com justiça, mas com misericórdia. E essa graça oferecida é oferecida a todos, independente do nosso julgamento humano. Deus é capaz de perdoar o ímpio. Deus é capaz de perdoar o que te ofende. Deus é capaz de perdoar quem você odeia. Deus é capaz de perdoar aquele que você sabe é mau. Mas Deus é capaz de perdoá-lo. Deus é capaz de manifestar justiça. Deus é capaz, e esse é o ponto central, Deus é capaz de oferecer misericórdia para quem não merece. Vou dizer de novo, Deus é capaz de oferecer misericórdia para quem não merece. O pastor Guilherme, por ação do Espírito Santo e movimento de Deus, me chamou essa sexta-feira à noite para um churrasco. Não era qualquer churrasco, né? Era um churrasco com os líderes da Brava, da Reino Brava. E o pastor Guilherme era quem estava na churrasqueira. E a fumaça encheu o lugar. Quase me senti nos tempos da Bíblia, né? Em que a fumaça encheu o templo. Churrasco cheio de Shekinah. Então entenda, estávamos lá nesse churrasco. E recebemos um pastor amigo, o pastor Luiz. E numa conversa sobre a salvação de Deus, ele falou uma frase do Sproul, um teólogo famoso, que ele foi questionado
de por que Deus escolheu salvar muitas pessoas pelo processo da eleição. E por que Deus deixou, sendo amor, pessoas de fora? Aí o Sproul respondeu, essa não é a pergunta. Você não deve perguntar por que Deus escolheu não salvar algumas pessoas. A pergunta é, por que Deus escolheu salvar, ainda que seja um homem? Se nenhum de nós merecíamos tal salvação. Consegue entender? Nosso Deus, assim diz o texto bíblico de Romanos, é o Deus que justifica o ímpio. Vou dizer de novo, é o Deus que justifica o ímpio. Você consegue entender isso ou não? Olhe para quem está pertinho de você. Faça esse exercício de fé, que eu sei que você não gosta, mas eu desconto, porque quando eu sentava aí, todo mundo fazia comigo. Agora é minha vez. Entendeu? Faça esse exercício de fé e grita aos ouvidos dessa pessoa, Deus é o Deus que justifica os ímpios. Quem está conseguindo entender? Então, o conflito entre a justiça e a misericórdia faz com que Jonas seja frustrado, porque Jonas esperava a destruição de Nínive, uma cidade conhecida por sua crueldade, mas Deus decide poupá-la. Isso gera um dilema no coração de Jonas, isso gera uma crise interna. Como pode um Deus justo perdoar homens perversos? E a frustração de Jonas revela a sua dificuldade em aceitar a misericórdia divina para aqueles que julgamos indignos. Além disso, a aboboreira é uma metáfora que nos faz pensar, por que Deus se importa com algo tão pequeno como uma planta? E ao mesmo tempo, com uma cidade tão grande, com mais de 120 mil homens. O que faz Deus se preocupar com algo que parece tão insignificante e ao mesmo tempo se preocupar com uma grande cidade com mais de 120 mil almas? Fora os animais, como diz o Senhor. Homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Veja, aqui tem algo importante que nós precisamos lembrar. É que essa metáfora da aboboreira, ela revela o cuidado de Deus e já nos apresenta a proposta de Deus para a salvação do homem por meio de Cristo Jesus. Porque, veja o que Deus diz a Jonas. Você está preocupado com a aboboreira que você não trabalhou para nascer, que você não trabalhou para ver crescer. Um dia nasceu, no outro dia morreu, e você está indignado com isso. Você está certo, Jonas? Ele diz, estou certíssimo. Estou indignado até a morte. E o que Deus está dizendo é, ok, que essa mesma indignação não seja só para você. Porque qual foi a contrariedade de Jonas? Ele está contrariado porque o sol está machucando a sua cabeça e ele está desmaiando por causa do sol, tendo em vista que ele já não tem mais a aboboreira para fazer sombra à sua cabeça. Veja, quando ele é prejudicado, a misericórdia dele se manifesta, mas nunca para além dele. Entende ou não? Esta é a natureza humana, um egoísmo, que não me importa se vai morrer 120 mil pessoas ali, mesmo sendo más. O que me importa é que haja sombra na minha cabeça.
desde que eu esteja confortável, que os outros morram. E esta é a igreja evangélica dos últimos dias, que se tranca entre quatro paredes, à sombra do que eles chamam evangelho, em detrimento da destruição completa dos que estão lá fora. Porque parece que ninguém mais quer sair da sombra da arvoreira para enfrentar o sol caudaloso, para pregar nas ruas da cidade dos malvados, dos perversos, porque essa cidade representa os homens, nós. Essa cidade, ela é a representação daquilo que nós somos na nossa natureza caída. Nínive é a imagem do homem sem Deus. Jonas é a igreja que carrega o poder por meio da mensagem de converter o coração dos homens maus. Mas tendo ele 40 dias para anunciar o evangelho, para anunciar que o Senhor destruiria essa cidade. Então, eu faço aí um contraste com a pregação do evangelho, e principalmente com a sua parte escatológica. Então, Jonas, tendo 40 dias para falar, sendo Nínive uma cidade grande, Jonas pregou apenas 3 dias. E ele começou no primeiro dia dizendo, daqui 40 dias o Senhor vai destruir. Ele podia pregar, mesmo querendo escapar da morte, pelo menos 39 dias. Então, isso também aponta para uma igreja acomodada. Entende? Que olha para a sua tarefa, para o seu ofício, para o seu chamado, para a sua vocação, para o seu propósito. Propósito é algo muito poderoso, irmão, porque está ligado àquilo que Deus determinou sobre você antes mesmo de você nascer. Isso está ligado à sua existência, à sua identidade. Isso está ligado à sua vida como um todo. Ou seja, ela não faz sentido. E você nunca será completo se não vive o propósito para o qual você foi criado. Você sempre vai estar deslocado em um universo. Consegue? Consegue compreender? Seja esse universo social, religioso, cultural, você vai estar deslocado, incompleto, vazio. Porque o seu propósito é a sua vida. E a sua vida não faz sentido sem o propósito divino. Porque você vai chegar no final dos seus dias e vai dizer como Salomão, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, porque nada faz sentido. E aí a igreja lava as mãos, dizendo, eu já disse o que eu tinha que dizer, agora é eles que se arrependam. E se assenta num alto monte, esperando a destruição dos perversos. E essa igreja vai ter que assistir a misericórdia de Deus, porque até o rei dos ímpios se vestiu de saco, colocou cinza na cabeça, jejuou e se arrependeu, e apregoou jejum sobre o seu povo, e aquilo que Jonas tinha que fazer e não fez, o ímpio está fazendo. Você consegue entender ou não? A história é simples. A arvoreira nasce, Jonas está lá esperando a cidade ser destruída, vem o verme, fere a arvoreira e ela morre. No dia seguinte, o sol fere Jonas, um vento calmoso, como diz o texto, sopra e o sol faz ainda mais estrago. Jonas desmaia, pede para morrer, está indignado, esperando a cidade ser destruída, e ele se depara com a misericórdia de Deus sobre os ímpios. Aí ele entra em crise, porque ele se sente melhor do que eles. Consegue entender?
Nós julgamos as pessoas quando elas tentam se aproximar de Cristo, porque na verdade nós nos achamos melhores do que elas. Mas talvez essas pessoas carreguem mais misericórdia no coração do que a gente. Porque eles são ímpios, mas conseguem perdoar. Você é crente e não perdoa ninguém. Eles são ímpios e conseguem ser benevolentes. E não aplicam sua própria justiça porque sabem que nem eles passam. Eles costumam dizer assim, ó. Eu não quero para o outro o que eu não quero para mim. Como ele não quer ser submetido a um tipo de julgamento desse, porque ele sabe que ele não seria aprovado, ele não submete o outro. Mas você, porque se acha santo, quer submeter todo mundo a uma justiça, que nem você sobreviveria a ela. Está conseguindo entender ou não? E aqui na cidade, dos homens maus, a misericórdia de Deus se manifesta na morte da aboboreira. Porque a aboboreira é um símbolo de Jesus o Cristo, que rápido nasce, rápido morre. E nasce e morre por quê? Pelos nossos pecados. Assim como a aboboreira, que Jonas não trabalhou para fazer nascer ou para fazer crescer, também o Cristo é uma provisão de Deus. Não tem participação do homem. Por isso foi anunciado por um anjo, gerado pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem, sem qualquer participação do homem. 33 anos só. Rápido nasce, rápido morre. Mas quando ele morre, a vida é possível a nós a partir da morte do justo. Veja, é o papel da aboboreira. Nasce, é ferida pelo verme, que é uma tipologia do diabo, um símbolo do diabo, que ao ferir Jesus na cruz, pensa que está vencendo, mas está sendo completamente derrotado. Porque agora a morte perde o poder de matar. Como diz John Owen, no seu livro, para explicar a expiação limitada de Deus, o título é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo foi capaz de matar a própria morte. Porque caiu o império da morte. Consegue entender? Caiu o império da morte. Quem está conseguindo entender, diga amém. Assim como Jonas, muitas vezes nós resistimos em perdoar aqueles que nos ferimos, ou que nós consideramos indignos de perdão. E essa mensagem nos desafia a refletirmos. Há alguém na nossa vida que ainda não perdoamos? Eu queria que você fechasse os teus olhos por um segundo. E que você fizesse uma reflexão. E fizesse essa pergunta. Há alguém na minha vida que eu ainda não perdoei? Além disso, a história da aboboreira é uma lembrança de como nós nos apegamos a coisas pequenas, como o nosso conforto e o nosso orgulho. Jonas não está irado porque 120 mil pessoas vão perder a vida. Ele está irado porque ele quer vingança. Ele quer assistir, pelo seu orgulho, à destruição da cidade. O povo de Jonas tinha sido atacado pelos ninivitas. E o orgulho de Jonas não o deixava ele perdoar. Jonas estava irado por causa do seu orgulho.
Jonas estava irado, Jonas, porque ele perdeu o conforto da sombra da aboboreira. Veja, orgulho, conforto próprio. Veja, o egoísmo manifestado falsamente em forma de justiça. Por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de um trapo imundo. Em outra tradução, na tradução francesa da Bíblia Ecumênica, diz que o trapo imundo é o pano que recebe a imundície que sai de uma menstruada. Se fosse nos dias de hoje, Deus está dizendo que a nossa justiça é como um absorvente. Entende? E como a imundície que sai de uma menstruada. Pensa, sangue pisado, morte, símbolo de morte. Né? Quando o ventre da mulher se preparou para gerar vida, e essa vida não foi gerada, então o que sobra é morte, essa morte tem que sair dela. É assim que a Bíblia olha para isso, e aquilo que se lança fora como imundície, essa é a justiça do homem. Consegue entender aonde chegou a mente de Deus? Essa é a sua justiça. Então, entenda que não dá para você exercer a sua justiça para o próximo, porque a sua injustiça não passa de um pano imundo. O que Deus quer de nós é que a gente seja misericordioso e que a gente seja capaz de perdoar. Você está conseguindo entender? Quem está conseguindo entender? Aponta o dedo de profeta para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quem são os ninivitas da sua vida? Ei! Psiu. Tem alguém aí? Quem são os ninivitas da sua vida? Existe alguém que você acha difícil perdoar ou amar? Tem gente que é difícil ser amado. Tem gente que você olha para ele e fala assim: é difícil amar esse ser humano. Mas foi para isso que Deus te chamou. Consegue entender? A grande revelação dessa mensagem é a misericórdia de Deus, que é maior do que a justiça humana. Diga assim comigo: a misericórdia de Deus é maior do que a justiça humana. Assim como a aboboreira que temporariamente deu sombra a Jonas, Cristo tomou o nosso lugar e trouxe alívio e redenção por meio da cruz. Como diz Isaías capítulo 53, verso 5, e o verme que destrói a planta é uma metáfora do mal, assim como a morte de Cristo, que parecia uma derrota, resultou em uma vitória ainda maior, trazendo salvação a toda a humanidade. A compaixão de Deus transforma o homem, não apenas o homem que recebe, mas também um homem que libera. Consegue entender? Quem consegue entender? A maior transformação não foi nos ninivitas. A maior transformação foi no coração de Jonas. Porque a misericórdia de Deus está em você. E quando você libera essa misericórdia a outro, ela não transforma só a vida do que recebe, porque ele com certeza é transformado, mas também transforma a vida daquele que a libera. Sabe que uma das nossas características principais como igreja é que nós somos extremamente acolhedores. E por que nós somos extremamente acolhedores? A ponto de sermos confundidos com uma igreja que pode tudo ou que vive em libertinagem. É isso que as outras igrejas sempre estão falando da gente, porque eles não entendem como a gente cresceu. E aí a incompetência deles é afrontada. E quando essa incompetência é afrontada, fica mais fácil
manchar o outro. E aí eles dizem, lá tudo pode, é por isso que tem muita gente. Lá eles não são sérios com o evangelho, é por isso que está lotado. Né? Porque quem vai lá não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com Deus. Lá eles têm quantidade, mas não têm qualidade. Entende? É assim que o outro evangélico julga. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo transformados quando nós liberamos misericórdia. E a misericórdia que nós liberamos para transformar os outros, transforma mais a nós mesmos do que a qualquer outro. Amar alguém, né? Outro dia eu estava com uma pessoa aqui que estava me contando que essa pessoa era casada. Aí o marido dela traiu ela com uma moça. E ela estava aqui servindo o cafezinho. Quem chegou? A amante. E sabe o que ela fez? Educadamente. Nem esperou a moça dar o nome. Já escreveu o nome dela no copinho, porque sabia. E levou. E esse testemunho me tocou muito. Porque enquanto essa pessoa me contava, eu vi como a misericórdia de Deus transformou ela mais do que a outra. E é isso que a misericórdia de Deus faz conosco. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nessa manhã, que a sua misericórdia que transforma vidas seja liberada aqui. E que possamos entender que aquele que nos fez o mal merece perdão, ainda que a nossa justiça humana deseje a sua morte. A sua misericórdia, Senhor, que é perdão e vida e transformação. Nessa manhã, irmão, diga aí onde você está. Senhor Jesus, eu quero perdoar todos aqueles que me fizeram mal, que me ofenderam, todos aqueles que de alguma maneira me prejudicaram. Eu quero liberar sobre eles a sua misericórdia que está em mim. E que esse ato seja de transformação, mais para mim do que para eles. Em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus com uma salva de palmas? Celebre a Jesus, adore a Jesus. Tenta dar um abraço em alguém aí, ó. E diga para essa pessoa, você está mais leve. Levanta a mão para o alto. Abra bem a palma da sua mão. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Filho, a consolação e a direção do Espírito Santo, que foi enviado à terra, traz a mão no seu coração e diga que habita em mim. Joga lá na sua casa e diga, seja com todos, agora e para sempre. Amém. Vai em paz em nome de Jesus. Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.